Noite. Boa noite para quem vai entrar hoje aqui na nossa live e também para quem vai assistir ela futuramente, né? Porque as nossas lives, elas ficam aqui durante um mês, né? A gente sabe que o Facebook muitas vezes acaba apagando as lives depois de um tempo, né? Mas quem vai assistir ela depois, já fica aqui a nossa gratidão pela sua visita ao nosso Facebook, por assistir as nossas lives, por vir aqui dar esse apoio a essa equipe que trabalha divulgando a doutrina espírita, divulgando os ensinamentos do nosso mestre. Então, hoje é mais um dia dos nossos estudos, né? Porque aqui quando a gente está fazendo a live, a gente também está aprendendo muito, porque a gente precisa olhar, a gente precisa olhar para dentro de si, para poder analisar aquilo que a gente também está lendo aqui, o que está nos trazendo como uma mensagem, né? Hoje eu abri aqui no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E a gente vai ler os infortúnios ocultos. Então, eu vou pedindo que se alguém entrar, puder colocar aqui para mim. Boa noite, Joana, só para mim ver se o áudio está saindo legal, tá? Se a voz está saindo bem, então só me derem um ok, se está saindo legal. Vão pegando a sua aguinha para a gente fluidificar lá no final. Então tragam já o seu copinho de água para a gente fazer depois. Boa noite, Alexandre, tudo bem? O Alexandre agora é um dos nossos colaboradores aqui, né? Eu fico muito feliz porque vejo que os alunos da escolinha estão vindo fazer as lives agora, e isso é uma ajuda muito grande para a casa, para a divulgação da palavra, para divulgar os ensinamentos, né? Trazendo aquilo que a gente vai aprendendo mesmo, né? Boa noite, Sandra, seja bem-vinda. E agora a gente está com uma equipe entrando, né? Alguns novos, novas pessoas que vêm para compartilhar aquilo que elas sentem quando elas leem o Evangelho. Porque quando a gente lê o Evangelho, eu posso sentir de uma maneira, vocês podem sentir de outra, pode ter um entendimento diferente, mas sempre é aquilo que a gente está precisando escutar naquele momento, né? Então, hoje eu vou falar aqui sobre os infortúnios ocultos. Quem quiser acompanhar lá no capítulo 13, nós vamos fazer uma oraçãozinha inicial. Quem não pegou a sua aguinha, quiser pegar a sua aguinha para fluidificar no final, já aproveita e corre lá pegar a sua aguinha, né? Boa noite, Sandra, Serli. Fazia um tempinho que eu não aparecia por aqui, o mês passado não consegui participar e fazer a minha live, mas já estava com saudade de vocês, né, de ver essas carinhas que sempre estão aqui. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a caridade, né, como que a gente pratica essa caridade, não só a caridade com o outro, né, quando a gente fala assim, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a gente não está falando somente de bens materiais. Porque às vezes você tirar um tempo do teu dia, tirar uns minutos para escutar uma pessoa que está precisando, um amigo que às vezes está passando por alguma dificuldade. Às vezes a gente não tem muito para oferecer nessa parte material, mas a gente tem o nosso tempo, a gente tem o nosso ouvido para escutar uma pessoa, para dar um sorriso, para dar um abraço para aquela pessoa. A gente também está doando algo, né? Quando a gente doa o nosso tempo, quando a gente faz um trabalho como numa casa espírita, ou seja, ela numa igreja, dentro da tua religião, aonde você frequenta, mas que você tira um tempo para ajudar alguém de alguma maneira. E você não precisa também expor isso, né? Muitas pessoas fazem tanta coisa
e a gente nem fica sabendo. Esse mundo está cheio de serezinhos de luz praticando coisas boas que não divulgam, mas estão ali fazendo isso, né? Trazendo a amorosidade para as pessoas que precisam, acolhendo aquelas pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade. Boa noite, Osmarina, Rineda, sejam bem-vindas. Então, essa parte de a gente não, que a nossa mão esquerda não saiba o que dá a nossa mão direita, vem para isso também. Não somente da parte material, quando a gente ajudar alguém no material, mas também quando a gente ajuda espiritualmente, aconselhando, trazendo algum tipo de amparo emocional para as pessoas também. Então, eu vou pedindo para que a gente já vá entrando em conexão nesse momento com toda a egrégora que nos acompanha, todos os seres que estão ali dispostos a nos trazer algum tipo de orientação. Então, vamos pedindo para que nesse momento eles se aproximem de nós, dentro do nosso lar, aonde você estiver assistindo essa live, esses seres venham, se aproximem de você, te trazendo muita paz, muito amor, mas trazendo bons pensamentos, intuições, para que a gente aprenda como que a gente vai lidar com as nossas dificuldades do nosso dia a dia. A gente sempre, chega no início da semana, a gente já fica pensando como é que vai ser essa semana, essa correria, agora chegando perto de Natal, final de ano, é tudo muita euforia, muita correria, a gente não tira um tempo para parar e para fazer uma oração, né? Então vamos já trazendo esse momento, durante todo esse evangelho, esse tempinho que a gente para aqui para escutar essa live, como uma oração também. Boa noite, Helenice, seja bem-vinda, Fabrício, seja bem-vindo. Então já vamos trazer como uma oração o tempo todo que nós estamos aqui escutando essa live, vamos nos desligando do mundo lá fora, das nossas preocupações diárias, de algum tipo de sofrimento que a gente esteja passando, e já vamos nos conectando com a espiritualidade, pedindo para que ela venha em nosso auxílio. Mas também vamos pedindo que não seja só para nós, mas para a nossa família, para os nossos pais, sejam eles encarnados ou desencarnados, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, para os nossos filhos, netos, sobrinhos, envolvendo toda a nossa família. A gente tem visto, assim, tanta tristeza nesses últimos tempos dentro das famílias por não terem uma conexão espiritual, um afastamento desses seres que estão ali e que precisam conviver, mas que cada um quer da sua maneira e acaba dentro dos próprios lares se tornando uma disputa e uma solidão. Às vezes uma casa cheia de pessoas, mas que existe uma solidão, porque não consegue se conviver em paz, porque se for para ficar perto tem que ter uma guerra, tem que ter uma briga. Então vamos trazendo não somente a nossa família, mas trazendo todas essas famílias para esse momento, para os nossos pensamentos, pedindo que toda a egrégora que trabalha com a luz, que envolva cada um desses lares, que envolva cada uma dessas famílias. O mestre dizia que quando um ou dois estiverem, quando dois ou três estiverem unidos em meu nome, ali eu estarei. Então, quando nós nos unimos, não precisamos estar dentro da mesma casa, mas nos unimos aqui, por exemplo, cada um na sua casa, mas nós estamos unidos no nosso pensamento, porque nós vamos vibrar a mesma energia, vamos vibrar o mesmo sentimento de passar para o outro aquilo que seja bom, aquilo que seja correto, energias positivas. Então, quando a gente faz isso, onde aqui nós estamos agora, eu não consigo visualizar ali em algumas pessoas, mas se eu trago esse pensamento e você também traz o mesmo pensamento de que eu quero que as famílias tenham paz e que tenham amor,
o Cristo está junto conosco, fazendo também, colocando força também nessa nossa energia. Onde 2 ou 3 estiverem unidos em meu nome, eu estarei junto com vocês. Eu estarei dando força para isso. Então é muito importante, nesse momento, onde está tudo muito, eu diria até muito louco, né? Tudo muito perdido, a humanidade muito perdida, que nós lance essa energia de amor, que nós lance, através dos nossos pensamentos, das nossas orações, uma vibração mais elevada para o nosso planeta, que ela atinja todas as pessoas, né? Vamos pensando em todas aquelas pessoas que estão acamadas, que estão no hospital, pessoas que nós conhecemos às vezes e que estão passando por algum momento de dificuldade. Praticar a caridade, às vezes a gente não tem tempo de ir lá visitar uma pessoa, mas faz uma oração, manda uma energia positiva. A gente é muito negativo. Quando a gente sabe, por exemplo, que alguém está passando por uma doença grave, está no hospital e está passando mal, em vez de a gente começar a trazer, não, vai melhorar, vai ficar tudo bem, Deus vai ajudar e trazer essa energia positiva, às vezes a gente já entra com um pensamento negativo. Ai, meu Deus, não vai dar certo, essa pessoa não vai suportar, essa pessoa não vai melhorar. Então, quando vir esse tipo de pensamento, fuja dele, saia, né? Opa, não posso pensar assim. Eu tenho que pensar positivo. Eu não posso me ligar às energias negativas, os pensamentos negativos que estão ali ao nosso redor, nos influenciando o tempo todo. Então, já é uma caridade quando eu faço isso, quando eu coloco nas minhas intenções, não só pedidos, eu quero, eu preciso, é para mim, mas eu coloco todas as pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade, que estão passando por algum tipo de dor, né? Que estão passando por uma doença. Então, nesse momento, vamos pedir para que a espiritualidade envolva nos hospitais, nos asilos, nos abrigos, nos orfanatos, nos presídios, todas aquelas pessoas que estão passando por uma dor, que estão em sofrimento e que não conseguem enxergar, às vezes, nenhuma possibilidade de melhora ou de recuperação na sua vida. Vamos colocar essa energia positiva, porque se já tem aquela pessoa na dor, vibrando num pensamento negativo, e se a gente também vibrar nesse tipo de pensamento, como que vai ficar o nosso planeta? Como que vai ficar a aura do nosso planeta? Envolvida de uma forma densa, de pensamentos densos. Então, quando eu elevo a minha vibração, quando eu trago sentimentos bons para toda a humanidade, e eu começo a trazer mais pessoas, cada vez mais pessoas, para essa mesma energia, né? Começo a pedir para que todas as pessoas façam isso, de elevar os seus pensamentos, eu consigo ir aumentando essa egrégora, porque essa egrégora de luz que trabalha, né, e que a gente não vê na espiritualidade, ela está ali nos amparando, e elas precisam também que nós também coloque a nossa energia vital, às vezes que nós coloque o nosso ectoplasma, né, para trabalhar para a luz. A espiritualidade, ela trabalha junto conosco. É uma via de mão dupla. Nós não fazemos sozinho, mas eles também precisam da gente. Eles também precisam que nós estejamos ali, dispostos a trabalhar com eles. Eles estão o tempo todo esperando que a gente nos coloque à disposição para ajudar na transição do nosso planeta, para que o nosso planeta evolua, saia dessa forma densa, dessa forma tão egoísta, né, onde cada um pensa mais em si, pensa em querer tudo para si, em disputar com o outro. Há muita disputa, né? As pessoas, toda a vida se comparando um com o outro, o que o outro tem, o que o outro é, o que o outro sabe. Eu tenho que ser melhor que o outro na minha parte financeira, mas eu tenho que ser melhor que o outro no meu saber, eu tenho que ser mais inteligente, eu tenho que ser tudo mais que o outro. E eu não paro para ver que o outro é uma parte minha. É uma centelha de Deus, assim como eu sou.
com todas as nossas dificuldades. Então, quando a gente começa a fazer as nossas orações, acalmar o nosso pensamento, a gente começa a entender um pouco mais disso, buscar um pouco mais, se sentir seguro junto com a espiritualidade e parar de competir com o outro. Começar a se unir mais, trabalhar junto. Ninguém vai vencer nada se dividindo. Quem é que vence as coisas se dividindo? Vocês podem ver que a gente não tem aquela frase que diz que a união faz força, que sempre que tem algo que acontece grande e muita gente se une para ajudar, é mais rápido. A quantidade de pessoas trabalhando junto não desenvolve tudo com mais rapidez quando é no mesmo propósito, quando é na mesma vibração. Então não precisa ter divisão, competição. Eu querer estar sempre acima do outro, sempre melhor que o outro, sempre que os outros me vejam o mais bonito, o mais belo, o mais inteligente, o mais superior, o mais evoluído espiritualmente também. Nós também temos que cuidar para a gente não se colocar como melhor que o outro também dentro da espiritualidade. Porque às vezes é aquele que menos estuda, que menos busca o conhecimento, que vai trazer um aconselhamento, uma palavra que vai encher o nosso coração. A gente tem que dar valor para todas as pessoas. Não é porque a Lucilene está ali fazendo uma live ou dando uma palestra, ela sabe mais do que os outros. Às vezes é uma frase que uma pessoa fala para mim que vai me trazer muito mais paz para o meu coração do que muitas palavras que eu falo. Então, nós temos que ter muito esse cuidado de parar de competir com os outros, do duelo, da disputa. Nós viemos aqui para vencer as nossas más tendências. E esse é o momento. Nós só vamos conseguir ajudar com que a espiritualidade envolva o nosso planeta de muita luz quando a gente parar de competir com o outro. Porque o teu time é melhor, porque na política o meu candidato é melhor, o teu candidato é pior. Uma guerra por causa de religião, porque a minha religião só salva, porque a tua não. Então, assim, disputa de religiões e muitas vezes disputa dentro da própria religião. Dentro da mesma religião, duas pessoas disputando. Eu sou o melhor, eu sei mais que você. Então, nós temos que parar com isso. Nosso propósito é outro. Nós não viemos para aqui para isso. A gente veio para outro, só que a gente esquece. A gente se leva pela multidão negativa. A gente vai atrás. E a gente não quer ser menor que o outro. É o momento de nós nos concentrar nisso, cuidando dos nossos pensamentos. Orai e vigiai constantemente, sem cessar. Mas esse orar e esse vigiar é vigiar os nossos pensamentos. Orar também por aquelas pessoas que muitas vezes não querem o nosso bem. Por aquela pessoa que às vezes nos deseja o mal. Por aquela pessoa que não quer que a gente melhore, que a gente tenha nenhuma condição melhor. A gente também tem que orar para aquela pessoa, porque ela também está dentro de um sofrimento. Porque ninguém deseja o mal do outro ou que o outro tem, se internamente não estiver passando por algum tipo de dor. Uma dor emocional, uma dor inconsciente, muitas vezes. Então vamos trazer para dentro de nós, em forma de oração, todas essas pessoas, envolvendo a cada uma delas. Trazer para dentro da nossa oração sempre o nosso trabalho, o nosso ganha-pão, envolver tudo aquilo que a gente tem na nossa casa, seja ela uma casa simples, seja ela uma casa melhor, mas envolver tudo aquilo que a gente tem em boas energias, fazer uma limpeza na nossa casa energética com bons pensamentos, colocando dentro da nossa casa
uma Bíblia, um Evangelho, uma música que traga boas vibrações, colocando dentro do nosso lar uma oração junto todos, lendo o Evangelho ou lendo simplesmente uma mensagem bonita e comentando e conversando sobre isso. E se na tua casa é difícil de ter isso, as pessoas não param, coloca você lá. Abre lá o teu Evangelho e deixa aberto. E sempre que você passar por ele, lê uma frase. Olha para ele, escolhe ali uma página, lê um pedacinho. Lê para você, lê em voz alta, porque como nós, né, cremos que muitos serizinhos perdidos às vezes estão ao nosso redor também buscando amparo, às vezes é uma leitura do Evangelho que a gente pensa, mas por que eu vou ler só para mim? Não, não é só para mim. Quantos seres estão, né, perdidos, buscando uma luz às vezes, e às vezes estão ali perto da gente, não para o nosso mal, como um obsessor, mas porque também estão perdidos, porque também precisam encontrar um caminho e não conseguem. Então, às vezes, a leitura do Evangelho não é só para nós, mas sim para todos aqueles seres que também estão perto, precisando escutar aquilo naquele momento. Nós temos que ajudar os encarnados e os desencarnados. Boa noite, Nenamara, seja bem-vinda. Então vamos fazer a leitura do nosso Evangelho de hoje. Os infortúnios ocultos. O que são os infortúnios, né? As infelicidades ocultas. Vocês só me digam se o som ainda está certo, ainda tá tudo certo com o som? Está saindo bem aí para vocês? Só me deem um joinha, fazendo favor. E quem quiser compartilhar a nossa live, já mandar para um amigo, mandar para alguém, mesmo que a pessoa não escute agora, não assista essa live agora, né? Mas manda para os seus amigos, manda para os seus parentes. Em algum momento eles podem tirar um tempinho para olhar, né? A gente tem que fazer a nossa parte também, divulgando, jogando para todas as pessoas que a gente puder, alguma coisa boa, uma vibração boa, né? Então, se vocês puderem me dar um joinha, se está tudo ok, se vocês estão conseguindo me escutar bem. Eu acho que sim, né? Então vamos lá. Nas grandes calamidades, aqui a gente vai falar dos infortúnios ocultos, que são as infelicidades ocultas, né? Aquela que muitas vezes a gente não vê, ali escondida. Boa noite, Joana. Acho que a Joana mandou. Tudo bem, obrigada, minha amiga. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e se vêem generosos impulsos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, de pessoas que jazem sobre um catre sem se lamentarem. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. Então aqui fala, né, sobre as grandes calamidades. A gente, claro que é muito normal a gente se sentir, né, mais emocionado, vulnerável, qual é a palavra que eu vou dizer? A gente se sentir com vontade de ajudar quando a gente vê uma grande calamidade, quando a gente vê algo grande acontecendo, né? Seja um desastre, alguma coisa assim, a gente sente essa necessidade de ajudar, mas não só nesses grandes desastres a gente tem que ter esse olhar, porque quando é no coletivo e que todo mundo vê, é muito fácil, é mais fácil porque a gente está ali vendo, mas a gente sabe o que está acontecendo perto da nossa casa, às vezes dentro da nossa família. Qual é as dificuldades que estão acontecendo dentro do nosso lar?
o que está acontecendo ali perto. Às vezes a gente não percebe, né, esses desastres particulares. Uma pessoa passando por uma grande dificuldade, às vezes um vizinho, mas a gente está tão preocupado com tudo que é muito externo, muito fora e não olha às vezes para o perto, para aquilo que está mais ali perto, e não se coloca na condição do outro, não se coloca às vezes em olhar e ver se alguém não está passando dificuldade ali perto da gente, necessitando às vezes de algo, seja material, seja emocional, seja um conselho, um amparo, um tempo. Então, tudo isso a gente tem que começar a observar ao nosso redor. A gente não olha, a gente corre o dia inteiro, a gente não para e a gente não olha ao nosso redor. A gente sabe quem é o nosso vizinho? Muitas vezes não, né? Então, é muito fácil a gente cuidar da vida dos outros na internet, cuidar da vida do outro, o que o outro está fazendo, aquilo que eu estava falando, viver se comparando com o outro, competindo com o outro. Aí a gente cuida tanto da vida das outras pessoas quando é para se comparar com o outro, mas não observa aqueles que estão precisando ao nosso redor. Aqueles que estão numa dor profunda, que estão em sofrimento. E aqui também entra essa parte da generosidade de saber descobrir, é de você ir buscar, às vezes, uma casa espírita ou uma religião, um local onde você possa esticar a tua mão e ajudar alguém. Tantas pessoas vão, né, estou dando um exemplo da casa onde a gente trabalha, do Grupo Espírita Ramatias, vão lá em busca de um amparo, de um socorro, mas quantas pessoas que estão ao redor daquela pessoa que nem percebem, que não vê que ela está numa dor, que ela está num sofrimento. Então, a gente se colocar à disposição para o trabalho. A gente tira tempo para tanta coisa supérflua, mas não tira tempo para ir, por exemplo, numa casa espírita, escutar um evangelho, fazer um estudo e se colocar à disposição de outras pessoas. Tem tanta gente com tanto conhecimento, um conhecimento parado, com tanta sabedoria, com tanta energia de cura. Tem tanta gente com energia de cura nas suas mãos, mas que fica ali, não se coloca à disposição de ajudar alguém, de tirar uma horinha por semana, uma noite, uma tarde. A espiritualidade, dentro da espiritualidade, a gente sempre tem aonde ir ajudar alguém. Se a gente pedir orientação espiritual, sempre vai aparecer um local para a gente ir fazer algo. A gente ir tirar um tempinho para ajudar uma pessoa, para ir fazer uma visita, para ir perguntar se aquela pessoa está precisando de algo. Então, é um momento para a gente olhar para isso nesse dia. Aí vem aqui nesse evangelho uma história, né? Então vou ler ela para vocês. Quem é essa mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas cuidada, seguida de uma jovem vestida também modestamente? Ela entra numa casa de sórdida aparência, onde é conhecida, sem dúvida, porque à porta a saúdam com respeito. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda. Lá mora uma mãe de família cercada de filhos pequenos. Achegada, a alegria brilha nos semblantes emagrecidos. É que ela vem acalmar todas as dores, traz o necessário, temperado com doces e consoladoras palavras, que fazem aceitar o benefício sem corar. Porque esses infortunados não são mendigos profissionais. O pai está no hospital
E durante esse tempo, a mãe não pôde bastar as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem frio e nem fome. Irão à escola agasalhadas e o seio da mãe não secará para essas criancinhas. Se há um doente entre eles, nenhum cuidado material a repugnará. De lá, ela sai, se dirige ao hospital, para levar ao pai algum consolo, tranquilizando-lhe sobre a sorte da família. No canto da rua, a espera uma viatura, verdadeira loja de tudo o que leva aos seus protegidos, que visita assim sucessivamente. Não lhes pergunta nem sua crença, nem sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a excursão, ela se diz: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que não revela nada, mas é um anjo de consolação. E à noite, uma sinfonia de bênçãos se eleva para ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todas a bendizem. Linda história, né? E nós? Alguma vez a gente teve alguma atitude parecida com a dessa pessoa? Com essa mulher? Alguma vez a gente entrou dentro da casa de alguém para ver se ela está precisando, se tem comida, se as crianças estão agasalhadas? Muito difícil alguém fazer isso, né? Ter uma atitude dessa. E muitas vezes, até quando alguém bate no nosso portão pedindo uma ajuda, a gente não gosta. A gente se esconde, a gente diz que não tem, ou a gente até ajuda com aquilo que é o mais supérfluo que a gente tenha, com aquilo que a gente não quer, com aquilo que não vai nos fazer falta, que está ali sobrando. Mas e se fosse para dividir? Se eu tivesse só um pão e eu precisasse dividir com aquele que bate no meu portão, será que daí eu daria? Então a gente começa a olhar se a gente está fazendo aquilo que o mestre nos falou. Porque ele fala que muitas vezes é ele que bate no nosso portão, com sede, com fome, com frio, e a gente não faz a nossa parte. E quando a gente faz, a gente acha que fez muito, e fez demais. Então é o momento de a gente começar a olhar. Ou quando a gente faz para alimentar o nosso ego. Então pensar nessas pessoas que muitas vezes vêm no nosso portão pedir algo e que quando a gente dá para aquela pessoa e ela não nos agradece, a gente ainda sai dizendo: nem me agradeceu, ainda dei, nem me agradeceu, né? Ainda saiu resmungando. E nós, com tudo que nós temos dentro do nosso lar, o alimento que a gente tem dentro na nossa mesa, com a nossa geladeira cheia, com a nossa caminha para nós dormir, com a nossa casa, com o nosso carro para nós sair. A gente também muitas vezes não é irritado. Muitas vezes a gente também não está de cara amarrada, sem vontade de sorrir. E daí a gente julga uma pessoa que está na rua, que passa pela gente e pede algo, e quando a gente não dá, ela sai muitas vezes irritada. Por que aquela pessoa é irritada?
Olha as dores que ela carrega. Nós, com tudo que nós temos, nós nos irritamos. Imagina uma pessoa com sede, com fome, com frio, dormindo na rua, perdida às vezes num vício. É complicado, às vezes a gente tem medo, né? Às vezes a gente tem medo de ir, de chegar perto, mas às vezes aquele ser ali é o Cristo nos pedindo. Cristo não tinha medo, né? Entrava em qualquer lugar. Não tinha medo de pegar uma doença no meio dos leprosos. E a gente passa e já vai se afastando, para ele não me pedir nada. Se você não tem, pelo menos diz, oh, meu irmão, hoje eu não tenho, mas que Deus te abençoe. Que apareça alguém que ajude aquela pessoa, faz uma oração quando passar por ela. Você, se tem um pedinte na rua e você passa e ele te pede alguma coisa, se você tem, você dá, se você não tem, você abençoa aquela pessoa. Mas não vira a cara para aquela pessoa. Não trate ela como alguém que não faz parte de você. A gente é cheio dos nossos... não toco, né? Tá sujo. E nós, quando nós desencarnar, o que a gente vai virar? O que esse corpo aqui vai virar? Então a gente é muito cheio dos... né? Isso... não, eu não chego perto. Não. Então, a gente tem que olhar para isso. Como que a gente está tratando o nosso pedacinho no outro. O pedaço do nosso ser, a nossa outra centelha. Deus, ele se divide em tantos pedacinhos, para cada um ter um tipo de experiência. Então eu estou experienciando aqui, mas o meu outro pedacinho está experienciando ali, de uma outra maneira. Então vamos olhar para tudo isso nessa noite, aonde a gente está chegando perto das festas e aonde a gente vai desperdiçar muitas vezes muita comida, né? Porque é uma época onde a gente faz muita festa, muita comilança e não olha. Às vezes uma pessoa está passando fome perto da gente, está passando dificuldade. Então, se a gente fosse, né, mais humano, se a gente fosse mais caridoso, a gente prestaria atenção em tudo isso, naquilo que a gente joga fora, naquilo que a gente desperdiça e que a gente podia estar, de repente, montando uma cesta básica para dar para uma pessoa. Se a gente parar e a gente olhar, tudo aquilo que a gente desperdiça, às vezes daria para alimentar uma família. Tudo aquilo que vai fora. Então é o momento de a gente divulgar isso. De a gente colocar, Lu, mas eu não desperdiço. Então compartilhe essa live, para que mais pessoas comecem a olhar dentro do seu lar, se não estão desperdiçando aquilo que podiam estar ajudando alguém. E a nossa humanidade está muito carente de tudo, de afeto, do básico, de uma escuta, de uma palavra. Às vezes a pessoa vem te falando um monte de coisa e você não para escutar, só que às vezes ela só precisava desabafar. Ou você já quer a disputa novamente. Alguém vem falar alguma coisa para você, mas às vezes é dentro dela que está aquilo. Só que ela vem falar e daí a gente já se ofende, daí a gente já quer... Não, a pessoa tem que escutar também. Muitas vezes o que eu solto para o outro é aquilo que está guardado aqui, que eu preciso falar para mim escutar.
Então a gente tem que observar isso também. Às vezes o outro está estourando, ou vem e fala muita coisa pra gente, mas ele só está precisando soltar aquilo que ele precisa escutar. Só que daí a gente já entra na mágoa, no melindre. Às vezes é bom a gente só parar. Deixa o outro falar. Escuta. Tá tudo bem. Eu não vou me ofender. E às vezes eu entendo que o outro também precisa soltar muitas vezes. A gente fica agoniado quando a gente não fala, né? Quando a gente fica guardando. Mas quando a gente precisar falar para o outro, a gente deixa ele falar, escuta. E quando a gente for dar a nossa opinião, a gente dá com amorosidade. Enquanto o outro está falando, por isso que a gente às vezes tem que ter essa vigilância. Porque enquanto o outro está falando, a gente pode estar aqui pensando a resposta que a gente pode dar e vai acalmar toda a situação. Só que a gente é eufórico, a gente já quer, na primeira palavra, eu já quero dar a minha, então eu não espero. Eu já dou a minha e já vira, vai só aumentando aquela energia de briga. Mas se eu paro e escuto o outro até o final, eu estou tendo tempo para trazer um pensamento bom, para dar uma resposta boa, uma resposta que não vai aumentar a dificuldade familiar muitas vezes. Enquanto o outro está falando, eu já posso entrar num pedido para que a espiritualidade venha me trazer uma orientação. Em vez de querer já responder na hora, eu peço que a espiritualidade já venha me traga uma orientação para que eu, na hora que eu for falar, eu fale aquilo que não vai causar para mim também um peso depois. A gente tem responsabilidade pelos nossos atos, pelaquilo que a gente faz. Tem uma responsabilidade com o nosso espírito, porque nós estamos comprometidos para a nossa melhoria, para a evolução do nosso espírito, para uma expansão de consciência. Nosso espírito, ele quer sempre evoluir, melhorar. Então nós temos que ter responsabilidade com ele. Tudo que a gente faz, a gente tem que olhar bem o que a gente está fazendo. E o que a gente não faz também. Vai ter uma consequência. E não é uma punição de Deus, não. A consequência é depois a nossa própria autocobrança. A nossa consciência olhando e percebendo. Eu podia ter feito de outra maneira, eu podia ter agido diferente. Eu podia ter sido mais calmo, eu podia ter tido paciência. E que eu podia ter ajudado aquela pessoa, muitas vezes, com uma palavra e não com um monte de gritos. Então é um momento para a gente refletir dentro de cada um de nós. Aquilo que a gente pode acolher para nós, para cada um. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nós já estamos no nosso horário. Então eu espero que alguma palavra que sai da minha boca, porque eu sei que a maioria daquilo que a gente fala é para nós mesmos. Então, para a gente se observar, né? Quando eu venho aqui, quando nós viemos aqui para fazer o nosso evangelho, a gente tem que ter essa consciência que a maior parte de tudo aquilo que a gente traz é para nós. Mas eu peço à espiritualidade que nesse momento traga uma lembrança para cada um de nós do que esse evangelho quer nos trazer e que nós ainda não observamos em nós, internamente. Às vezes uma frase, uma coisinha que a gente não percebe, mas que vai trazer uma mudança para o nosso ser. Então vamos fluidificar a nossa água. A gente vai entrar em férias, então
Essa semana a Casa Ramatiz abre até quarta-feira os atendimentos e depois a gente vai estar entrando de férias. Vão ter atendimentos na quarta tarde, parece-me, e a gente volta em fevereiro, né? Tem que ter essa parada, porque a casa também precisa, às vezes, fazer reformas, precisa fazer algumas modificações, e é um tempo onde diminui bastante os trabalhadores, porque muitas pessoas pegam férias e vão viajar, então a casa fecha para poder fazer, né? A gente sabe que todo local precisa de reformas, precisa fazer melhorias, e esse é um tempo onde a gente dá essa paradinha ali até o início de fevereiro. Então, mas não vamos nos desconectar, né, da nossa busca espiritual. Não vamos nos desconectar nesse momento da espiritualidade. Vamos nos manter firmes, fortes em oração. Não é porque a gente vai parar ali um mês que a gente vai ter que baixar a nossa frequência. Não podemos, daqui um mês eu vou voltar, né, todo arrebentado, como a gente costuma dizer, né? Às vezes até o próprio trabalhador para e quando volta diz, eu voltei arrebentado. Não pode voltar arrebentado. Tem que voltar firme, tem que voltar forte. Por que voltar arrebentado? Não posso depender de somente estar numa frequência alta dentro da casa espírita. Eu tenho que estar com uma frequência alta mesmo quando eu estou longe dela. Ela é maravilhosa para a nossa vida. Mas se eu paro um mês e volto arrebentado, tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa que eu ainda não aprendi? Eu tenho que voltar bem, porque eu não posso baixar a minha frequência. Então esse é um recadinho mais para nós, trabalhadores da casa, né? A gente tem que voltar bem, porque a gente vai ficar um mês parado, mas na parte espiritual, nós vamos ainda continuar conectados com os nossos mentores, com os nossos guias espirituais, com toda a egrégora, energeticamente, a casa pode estar fechada, mas os trabalhos continuam entre nós. Se nós fazemos parte de uma egrégora, nós temos que confiar que nós não, se ficar um mês afastado, nós continuamos juntos, em oração, através aqui de uma live, lendo o Evangelho, fluidificando a nossa água todos os dias, para que a gente mantenha a nossa frequência alta, que a gente vibre numa frequência maior, para que a gente não deixe que tudo isso que o mundo nos oferece de negativo, para que nós não receba tudo isso. Então vamos cuidar bem da nossa energia durante esses dias, nos protegendo espiritualmente e olhando ao nosso redor. Como que nós vamos agir nesse período de festas? Qual vai ser a nossa atitude? Ou nós vamos querer nos arrebentar energeticamente para depois começar do zero de novo? Se nós estamos bem agora, vamos nos manter bem. Vamos passar por toda, essa parte das festas, mas cuidando da nossa energia, dos nossos pensamentos. Eu posso sim participar de festas, mas eu tenho que cuidar da minha energia, eu tenho que cuidar das minhas orações, das minhas emoções, não me deixar levar com a multidão, né? Cuidar do que eu vejo, dos locais onde eu frequento, ter bastante cuidado com isso. Então vamos pedindo para que a espiritualidade nesse momento, a espiritualidade que nos acompanhe, vamos pegando nosso copinho de água. Nós sabemos que a água ela é um condutor de energia, né? Se nós temos energia na nossa casa, é porque a água ela é um condutor de energia. Então que ela conduza para nós, quando a gente beber essa água, a energia do divino. A energia, ela seja a energia do Criador também chegando para nós. Então vamos trazendo, respirando profundamente
sentindo esse ar chegando, respirando e trazendo para dentro do nosso ser. E que através do ar a gente receba a energia do prana, a energia do Espírito Santo, do Cristo cósmico, de Deus, como você quiser falar, ou sentir, ou pensar. Que essa energia, ela venha até nós nesse momento, através do ar. E todos nós somos curadores. O Cristo falou, tudo que eu faço, vós também podeis fazer. Então traga essa energia para a palma das suas mãos. Respire e sinta que ela vai entrando, passando por todas as células, passando por todo o nosso corpo, chegando na palma das nossas mãos. Essa energia entre no nosso corpo energético, para que a gente possa fluidificar essa água através dos nossos chakras palmares. Nesse momento, esses chakras que estão no centro das nossas mãos vão se abrindo para trazer essa energia de luz. E nós vamos recebendo nesse momento, lá no topo da nossa cabeça, a gente vai recebendo no nosso chakra coronário essa energia do divino. Ela chegue até as nossas mãos, para que a gente consiga colocar ela nessa água. Essa água receba nesse momento fluidos positivos, de muito amor, de muita paz, de muita gratidão. Ela receba a energia do nosso Cristo. Ela receba remédios curativos, as cores da cromoterapia, para que ela fique fluidificada e que assim seja. Isso aqui a gente pode fazer todos os dias, de uma forma tão simples. Muitas vezes não precisa nem falar aqui o que eu falei. Basta vir com a intenção de colocar dentro de uma água uma energia vindo diretamente da fonte criadora de todas as coisas. Pedindo o amparo, né, do ser que a gente confia. E colocando essa água, muitas vezes até na comida que a gente faz, para a nossa família. Deixando essa água onde todo mundo, né, vai tomar ela, de repente colocando ela numa jarra, enchendo a jarra. A gente pode fluidificar um copinho, mas a gente pode ir lá e encher uma jarra de água e colocar essa água junto, misturar ela e dar para a nossa família tomar, trazendo, né, essas energias maravilhosas do divino para que a nossa família receba também, como uma forma de proteção. Então, minha gratidão a cada um de vocês que esteve nessa noite aqui, que tirou esse tempo para me escutar, para ouvir esse evangelho, para se dedicar um pouquinho para essa egrégora espiritual que nos acompanha, tenha também a nossa força, a nossa ajuda para espalhar tudo que for de bom e de bem das pessoas ao nosso redor. Que assim seja. Gratidão a todos.